Olá, pessoal! Nesta nossa aula, abordaremos a gestão da logística empresarial. Teremos uma abordagem bastante holística, bastante ampliada, na direta razão da abrangência dessa nossa área de estudo. A logística nasceu das organizações militares. As guerras eram longas e, em geral, em lugares distantes. Um planejamento logístico se fazia necessário e envolvia questões como transporte de tropas, armamentos e carros de guerra, traçar rotas levando em consideração as fontes de água potável, armazenagem e distribuição de alimento e equipamento. Vejam, então, que logística não é somente uma área de conhecimentos da nossa contemporaneidade. Na verdade, a própria palavra logística advém do verbo em francês loger, que significa alojar, toda a preocupação com movimentação de tropas e recursos bélicos. Se considerarmos que os mercados que nos cercam hoje constituem uma verdadeira guerra, nos parece bastante pertinente essa alusão às origens da logística no recurso bélico. A abordagem de logística é intimamente relacionada à gestão de suprimentos. A terminologia suprimentos ou materiais foi algo que antecedeu a terminologia logística. A palavra logística, recentemente incorporada nos dicionários do idioma português, utilizados, por exemplo, no nosso país, ela não tem muita história. O termo logística é relativamente recente, mas as funções logísticas normalmente eram executadas já pelas organizações no século XIX, sob o título suprimentos ou até administração de materiais. Portanto, há uma cronologia evolutiva terminológica e também das práticas nessa grande área de atuação, nessa grande área de conhecimentos. Abordaremos agora o desenvolvimento da logística organizacional, como que as práticas evoluíram ao longo dos tempos. Observemos inicialmente uma definição bastante clássica do Conselho de Gerenciamento Logístico dos Estados Unidos. Logística são os processos da cadeia de suprimentos, supply chain, que planejam, estruturam e controlam de forma eficiente e eficaz o fluxo de armazenamento dos bens, dos serviços e da informação relacionada, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, para satisfazer o requisito do cliente. A análise dessa definição nos dá claramente a abrangência, a responsabilidade bastante grande, bastante ampliada da logística como um todo. Nesse contexto, quando as práticas em logística começam a ser adotadas pelas organizações, consolidou-se a logística integrada. E o que vem a ser logística integrada? Ela visa a integração de todas as funções dentro de uma mesma organização. Podemos dividir sucintamente logística em abastecimento, em distribuição e em manufatura. A logística de abastecimento diz respeito a todos os estudos, planejamento, organização, direção e controle dos processos que garantem o suprimento de insumos, sejam tangíveis ou intangíveis, como, por exemplo, matérias-primas, componentes, força de trabalho, portanto, mão de obra, tecnologias, capital necessário para suportar as atividades operacionais. Do outro lado, nós temos a logística de distribuição, que considera, a partir de artigos concebidos, manufaturados, prontos na apresentação final destinados ao consumidor, todas as tarefas que visam o escoamento desses produtos até o alcance do cliente, até a posse do cliente. Logística de distribuição, portanto, se encarrega de todo o escoamento de produtos notadamente tangíveis. A seguir temos a logística de manufatura. Se, de um lado, nós temos logística de abastecimento e, do outro lado, a logística de distribuição, o que acontece no meio? No meio nós temos a manufatura. Quando falamos em logística de manufatura, nos referimos a todos os recursos utilizados, previsíveis, necessários e mensuráveis, para converter os insumos obtidos na logística de abastecimento
aos produtos que vão ser alvo da logística de distribuição. Então, a logística de manufatura funciona, na verdade, como um elo, unindo as duas logísticas, a de abastecimento e a logística de distribuição. E consiste em todas as preocupações das empresas de otimizar da melhor maneira possível os recursos internos. Quando se fala na composição entre a logística de abastecimento, logística de manufatura e logística de distribuição, se visa agregação de valor em logística empresarial. Em que consiste, então, essa agregação de valor em logística empresarial? Quando as empresas começaram a absorver a conceituação de logística, eram altos os volumes de produção. Havia uma baixa capacidade de distribuição. Parece que as organizações estavam muito preocupadas em maximizar a produtividade, mas não tinham tanta preocupação no elo entre as empresas e o mercado consumidor. Não havia um grande foco em custos, mesmo porque os mercados absorviam custos e até ineficiências ao longo do processo logístico. Na medida em que os mercados tornaram-se mais competitivos, as organizações precisaram, por uma questão de sobrevivência, reagir a essa necessidade de aumentar a competitividade e, consequentemente, colocaram mais e mais foco nas operações logísticas, seja no processo de abastecimento, na manufatura interna ou no processo de distribuição. Vamos observar agora uma sequência de informações bastante valiosas que elucida, exemplifica todas essas nossas colocações até agora apresentadas. Na chamada fase zero, identificada a partir da década de 1940, mais ou menos, o domínio das empresas relacionava-se com a administração de materiais, com o domínio de técnicas da chamada, na época, administração de materiais, enfatizando os esforços na gestão de estoques, na gestão de compras e na movimentação de materiais. Na verdade, somente ênfase no transporte interno ou simplesmente manuseio de artigos durante o processo produtivo. Nessa fase, o cerne das operações logísticas era totalmente dependente das então muito conhecidas e aplicadas fichas Kardex. Em que consistem essas fichas Kardex? São controles dependentes da disciplina humana para se registrar movimentação de entrada e saída de mercadorias e a decorrente apuração de saldos. Imagine, então, toda a dependência de uma operação logística vinculada a fichinhas que poderiam conter erros decorrentes de falta de habilidade das pessoas. Porém, apesar dessa aparente rudimentaridade, bastante característica da primeira metade do século XX, ainda já se cultivavam dois preceitos importantes e muito úteis até hoje. O primeiro deles, o conceito de tamanho de lote, que já eram sugeridos nessas fichinhas Kardex. E o segundo conceito, também bastante praticado até hoje, relaciona-se ao processo de ressuprimento, ou seja, a preocupação em gradativamente se planejar o dimensionamento de inventários ou de produtos a serem ressupridos. Já a seguir, na chamada fase 1, agregou-se à administração de materiais o domínio de transportes. No Brasil, essa fase deu-se principalmente no início dos anos 80, com a tipificação nos equipamentos de transporte, pois até então o equipamento mais utilizado consistia tão somente no famoso caminhão faz tudo. Dessa maneira, nessa fase 1, a preocupação das organizações passou a otimizar os sistemas de transportes. Hoje nós temos equipamentos praticamente adequados a qualquer tipo de transporte necessário. Carros baú, carros com carroceria aberta, carros refrigerados, carros isotermizados, dentre outros, bugs para containers. Então, essa preocupação em adequação e otimizar recursos de transporte, no Brasil, aconteceu principalmente na década de 80, na primeira metade da década de 80.